Legal. Então vamos lá para a nossa apresentação. E claro, sempre lembrando, né, que hoje encerra a nossa recuperação paralela. Então quem não fez, não atingiu média, está lá disponível no Moodle. E para quem quer alterar sua nota, fazer uma segunda tentativa, mesmo que tire uma nota mais baixa, não se preocupe que a nota mais alta é que vai ser a considerada, correto? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, é só a título de curiosidade, não tem a ver com a nossa aula hoje, tá? Deixa eu ver se eu abri corretamente aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma variação de temperatura global segundo uns 3 modelos aqui, tá? De 1850, meados do século XIX, passando por todo o século XX, aqui de 1900 a 2000, e início do século XXI. Então, o que acontece, né? Se vocês observarem a temperatura, a variação da temperatura média global, ela não é constante. Tem épocas que ela cai bastante, né? Tem épocas em que ela sobe, cai, sobe, cai. Mas mesmo nessas subidas e descidas, tu vê que a resultante dessas alterações de temperatura, tanto para cima como para baixo, ela tem sido positiva. O que quer dizer isso? Ela tem sido de subir a temperatura global, né? E que se não fosse a atividade humana, que está ali na linha vermelha, antropogênica, ou antrópica, se quiserem chamar, humana, a variação natural seria de uma estabilização dos anos 2000 em diante, né? Além disso, isso aqui é uma aula que eu dou no terceiro ano, tá? Só estou mostrando para vocês a título de curiosidade. Além disso, o que acontece? Existem razões naturais para a mudança da temperatura ao longo dos milhões de anos. De milhares de anos também muda, né? Mas existem razões humanas. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque agora, com esse inverno bastante frio aqui, né, atípico no hemisfério sul, porque dizem que há 50 anos não fazia um frio tão intenso, muitas pessoas dizem assim, aquecimento global não existe e tal. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, pode até não concordar com a ideia, mas os registros que tem é de que existe. Agora, se é por razões eminentemente humanas, ou eminentemente naturais, ou mescladas por parte das duas, a gente ainda não sabe direito, né? Tem gente que defende que é por causa de ação humana, tem gente que defende que é um processo totalmente natural e assim vai, entendeu? Mas o aquecimento existe. Não esqueçam que nesse mesmo ano que fez bastante frio aqui na América do Sul, no hemisfério norte, que está sendo verão lá, na Colômbia Britânica, no Canadá, isso faz o quê? Faz cerca de um mês, ou menos. Colômbia Britânica é uma província canadense da costa oeste, bem temperada, e teve cidade que atingiu quase 50 graus. Nem no Brasil faz isso. Nem na parte tropical do Brasil faz isso. 50 graus quase. Um pouquinho menos que isso. A Sibéria, os verões desde 2019, têm ocorrido incêndios. Sibéria é a região mais fria do globo, com exceção da Antártida. Com exceção da Antártida, a Sibéria é a região mais fria do globo. As temperaturas lá de 2019 para cá no verão tem pontos que atingem mais de 30 graus, 38 graus até. Os incêndios na costa oeste do Canadá e dos Estados Unidos têm sido extremamente fortes no verão deles agora, né, que é o nosso inverno. Então, claro que se tu olha só a tua região do globo, inclusive, se tu olha só um período muito curto na história do planeta, que não significa nada em termos geológicos, tu vai dizer, tá resfriando. Sim, mas tu tem que ver a tendência geral de longo prazo, né? Então eu só estou dando esse toque aí, porque agora existe a tendência de negar o aquecimento. Quando faz um calorão, daí muita gente na mídia, principalmente aí agora que WhatsApp, internet e tal, aí tá um verão muito forte, nossa, até aí a prova do aquecimento. Cara, não é o verão que é prova, não é o inverno que é prova do contrário, né? É tendência de longo prazo, entendeu? É que estatística envolve número, né? E as pessoas, em geral, não gostam de prestar atenção nisso. Mas, para isso, a gente tem gráficos e mapas. Facilita muito
o entendimento, tá? Vou fechar essa janela aqui. E agora, sim, tinha um negocinho que eu tinha que mostrar para vocês. Aqui, ó, do Moodle de vocês, tá? Tem um vídeo aqui, ó, chamado Poderão a China e a Rússia formar uma aliança forte contra o Ocidente? Esse aqui é um canal do YouTube que eu gosto muito, mas muito mesmo. Assim, tá? É um dos meus preferidos, tá? Chama Visual Politic. Ele é em espanhol, tem também em inglês. Os caras falam rápido, tá? Eles falam muito rápido. Eles não falam espanhol despacito, não. Eles falam acelerado. Eu entendo bem e tal. Mas assim, ó, o que tu pode fazer se tu quiser assistir um vídeo legal assim? Tem a janela ali do YouTube, correto? No canto inferior direito da tela, tem o símbolo de uma engrenagemzinha, sabe? Parece uma roldaninha. Tu clica ali e daí vai aparecer uma janela dizendo assim, traduzir automaticamente. Daí tu clica nela, aí vai aparecer em inglês. Aí tu roda ali, vai aparecer vários idiomas, vários idiomas. Aí tu bota em português. Aí pronto. Daí tu desclica, né? Não sei se não é o verbo correto, mas tu clica de novo, aí fecha a janela e fica a legendinha ali embaixo aparecendo em português. Se tu tem dificuldade de ouvir o espanhol, né? Mas mesmo assim é um exercício legal para vocês que estão estudando espanhol, ou quem quiser assistir inglês também, né? É muito legal. E esse vídeo eu coloquei porque se trata de um novo. Não é bem o bloco econômico, é o motivo da nossa aula de hoje, que na verdade vamos falar mais de blocos políticos, que claro que, sendo políticos, né, eles têm alta relevância em termos econômicos. É que, na verdade, essa divisão entre político e econômico ela não é muito clara. Né? É que tem algumas coisas que começam visando só a economia, aí evolui para a política, acaba tendo um peso político muito forte. E tem organizações que elas começam assim, vamos nos unir para lutar contra país tal. Mas elas acabam tendo uma agregação em termos econômicos, uma efetividade econômica. As coisas não são separadas, né? Mas o foco dessa nossa aula de hoje é enfatizar mais as questões políticas. E por que esse vídeo aqui, que é externo, que eu coloquei, né? Para quem está chegando agora, vai partir configurar as legendas ali para ler em português. Porque ele fala de uma coisa muito recente, atual e de alta importância no mundo. Eu procurei questões sobre isso de vestibular, não encontrei ainda, mas é uma coisa, em termos históricos, muito recente. Tá? E aqui está o link para vocês baixarem essa trilha de slides aí que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Tinha também alguma coisa que eu me lembro que ficou de 2 aulas atrás. Então, deixa eu ver aqui se eu estou certo. Era isso aqui, ó. Né? Eu tinha parado aqui, tinha explicado sobre a queda da mortalidade infantil global, né? Tinha mostrado isso aqui para vocês, ao longo dos anos, como tinha diminuído a mortalidade global, as metas, mas eu tinha falado que nunca o desenvolvimento é igual para todos da mesma forma, né? Ele segue ritmos diferentes. Então, aqui só para ilustrar, né, algumas regiões do globo, né? África Central e Ocidental, né? Tem países aqui ó, que de 1990 a 2015, que é muito pouco em termos históricos, né? Caiu aqui de uma mortalidade infantil alta, altíssima, né? De 250 crianças que morriam antes dos 5 anos, né? De idade, de 250 em cada 1.000 que nasciam, de 250 em 1990, caíram para cerca de 50 em 2015, tá? Só para vocês verem aí que foi uma evolução bastante significativa, né? E já tem outros países, como a República Centro-Africana, CAR, que ainda não tiveram essa queda muito pronunciada. África Oriental e Meridional, né? Países como Malawi, queda bastante pronunciada, e outros como Lesoto, que se mantiveram estáveis, né? Não melhoraram muito, né? A África Meridional caiu bastante, né? Veja aqui que para menos de Ásia Meridional, menos 50 por mil, né? As Ilhas Maldivas, quase zero. Tá? Ilhas Maldivas é um paraíso turístico no sul da Ásia. Já o Paquistão não, né? Deixa eu ver aqui se chegou alguém. Tá. Não é aqui. É aqui.
Bom, beleza. E aqui, região por... Opa. Região por região, né? Países aqui da Europa Oriental, vamos lembrar que a Europa Oriental tinha índices ruins, né? E hoje em dia está praticamente zerado aqui, né? Países como Macedônia, ali do lado da Grécia, mesmo o Turcomenistão lá no meio da Ásia, né? Então, países que melhoraram muito sua qualidade de vida, né? América Latina, Peru, Trindade e Tobago, no Caribe, quase zero, né? África, Ásia Oriental, leste asiático, na né? Região do Pacífico, a China também, um grande desenvolvimento aqui, e outros países europeus aqui, né? Quase zero, né? Mas vejo que o desenvolvimento, como eu falei para vocês, não é igual, não é homogêneo no mundo todo. Então, quando a gente fala o mundo está melhorando, é sempre uma média, é sempre uma resultante, né? Legal? Agora, um negócio muito legal, que essa aula, eu me lembro que não foi a passada, foi a penúltima, né? A gente falou muito falamos sobre o ENG, né? Agora, olha isso aqui, ó. Isso daqui é uma mensagem que circulou muito um tempo atrás nas redes sociais, tá? ONGs no Brasil. Tem 100 mil ONGs na Amazônia e zero no Nordeste. Se trata de bondade ou interesse? Isso aqui era uma mensagem na Amazônia, não, no Amazonas. 100 mil ONGs no Amazonas, que é um estado dentro da Amazônia, e zero no Nordeste. Mas chegou uma mensagem que circulou muito, querendo dizer que as ONGs são todas interesseiras, que no fundo, elas representam interesses estrangeiros de outros países que querem tomar a Amazônia de nós, blá, 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 sempre isso, né? Aí tem várias agências de checagem de mensagens na internet, né? Tem essa daqui, uma delas, que é a Lupa, aí que ela analisa esse post, né? Que no dia 22 de agosto de 2019 tinha 415 compartilhamentos no Facebook. Daí ela retrata um post de mensagem falsa. O que ela diz aqui, né? A informação é falsa porque a pesquisa, as fundações privadas e associações sem fins lucrativos do Brasil de 2016, do IBGE, indica que o estado do Amazonas conta com 1.462 entidades desse tipo. Já os estados do Nordeste têm 44.400 organizações. Porque lembra lá no início dessa aula que a gente definiu ONGs, organizações não governamentais, não são só organismos ambientalistas. Entidades religiosas, qualquer associação sem fim lucrativo que não esteja ligado ao governo, é retratada como uma ONG, né? E eles ainda falam aqui, o levantamento classifica as ONGs em 10 tipos diferentes de atividade, de acordo com a metodologia da ONU. No Nordeste predominam as religiosas e as ligadas ao desenvolvimento e defesa de direitos, né? Em seguida aparecem as associações patronais, por exemplo, empresários, profissionais e produtores rurais, né? No Nordeste tem mais, o que faz sentido, porque tem mais gente, tem maior população, então é normal que o número de associações reflita a população. Mas esse tipo de mensagem tem qual objetivo? Dizer que ONG por si só, né, é um estelionato, é uma falcatrua, é uma enganação, e que no fundo quem pertence a ONGs querem roubar o nosso patrimônio nacional, principalmente a Amazônia, que tem muitas riquezas e tal. Então aquele papo conspiratório. Há ONGs assim? Provavelmente há, né? Mas dá para eu generalizar, no caso do Amazonas, né? Que conta ali com 1.462 entidades. Dá para jogar tudo no saco, na lixeira, e dizer é tudo igual? É tudo um bando de ladrão? Não, eu não tenho prova disso. Eu estou difamando o trabalho de pessoas que estão lá, muitas delas idôneas, e até a prova em contrário, segundo a lei, todo mundo é inocente. Então, para fazer uma acusação dessas, pessoal, né? E assim, ó, generalização, mentira, difamação, é que nem cinza, né? Tu joga ao vento, depois tu não recolhe mais. As pessoas continuam acreditando nas mentiras, né? Então, assim, cuidado com essas mensagens. Tem a agência a Lupa, mas tem outras. Procura lá, checagem de fatos na internet, vai aparecer várias, né? Para ver o que corresponde à realidade e o que é mentira. Olha só esse tipo de mensagem aqui, ó. Um exemplo claro de manipulação. Olha só esse post aí, mensagem de WhatsApp. Existem 100 mil ONGs na Amazônia. Acabamos de ver que no estado do Amazonas
tinha 1.462, né? E o estado do Amazonas é grande. Normalmente os outros estados que estão aqui, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins e o Acre, juntos não vão pular de 1.462, ou que seja aí 3.000, né? Para 100.000, né? Então já começa com o número aí, não indica fonte, isso aqui é uma característica comum, né? A mensagens fake não indica fonte, não diz de onde tirou esse número, tirou do cérebro doentio dele, né? Existem 100.000 ONGs na Amazônia. Se cada uma delas enviar um membro para combater o incêndio, que pegou fogo na Amazônia, né? Alguns anos atrás, não toda a Amazônia, claro, mas partes dela, será um exército de 100.000 homens combatentes. Em primeiro lugar, que nem todo mundo que trabalha na ONG é só homem, né? Mas tudo bem, mulher, evidentemente, claro que pode trabalhar como apagando os fogos, né? Mas assim, tu vê aqui que o cara já está dando uma mensagem como se fosse um exército, né? Um exército de 100.000 homens combatentes. Alguém acredita que elas farão isso, as ONGs? Quem bota fogo não volta para apagar depois. Quer dizer, o que o cara está dizendo com essa mensagem? Que os caras das ONG, os ongueiros, foram que botaram fogo. Quem bota fogo não volta para apagar depois. Porque se os caras da ONG estivessem lá apagando fogo, né, não teriam sido eles que colocaram. É isso que o cara está dizendo com essa mensagem. Nem preciso dizer quem é que foi acusado depois de colocar fogo em áreas do sul do Pará, né? Isso já em 2019, tá? Nem preciso dizer quem foi, entendeu? Isso aí, basta uma pequena busca na internet, já vai saber quem é que é. Agora, além de uma mensagem preconceituosa aqui, que é só os homens que são combatentes, né? Uma imagem bem preconceituosa, ultrapassada, é uma mensagem que acusa todas as ONGs da Amazônia, começa com o número errado, acusa todas as ONGs da Amazônia de serem piromaníacas, de ser gente que vai lá botar fogo para quê? Para queimar a imagem de um governo, que seria vítima, né? E aí elas seriam vistas como as grandes bandidas da história. Agora, dá uma reparadinha nessa foto aqui, ó. Olha aqui a vegetação amazônica. Conseguiu ver? Tá aqui ela melhor, ó. A vegetação amazônica, né, com cervos, bem aberta, e vários pinheiros, espécies aciculifoliadas de zona temperada do hemisfério norte. Opa! Deu tilt agora. Isso aqui é vegetação amazônica? Claro que não. Isso aí é incêndio que ocorreu na Califórnia alguns anos atrás. Os caras não se dão nem o trabalho, eles que se dizem tão nacionalistas, né, de pegar uma imagem de uma floresta típica da Amazônia para botar fogo de incêndio, né, botar uma foto de incêndio. Pegaram uma foto aqui de uma paisagem nada a ver com a Amazônia. E esse tipo de mensagem, pessoal, predomina, tá? Então, assim, ó, independente de posição política, independente de qualquer coisa, apenas cheque as mensagens, né? Independente se tu é X, Y, Z, não importa, a verdade em primeiro lugar, tá? Só isso. Legal? Era isso o recadinho que eu tinha para dar aqui sobre isso. Né? Vamos ver aqui agora onde é que a gente estava. Tá. Vou apagar essa aqui. E vamos para essa aula aqui. Pessoal, essa aula aqui, como eu falei no início, tá? Deixa eu só ampliar aqui. É o seguinte, ó. Essa é uma aula que continua aqui no nosso assunto de blocos econômicos, mas a gente vai falar mais dos aspectos políticos deles, tá? Ó, Conferência de Bandung não é um bloco, mas isso aqui é muito importante, que olha a quantidade de países envolvidos. Praticamente a totalidade da África aqui, com exceção do Saara Ocidental, tá? Tem até país europeu aqui, no caso a Bielorrússia. O Oriente Médio em peso, a Índia, com a segunda maior população do globo, a Indonésia, o maior país muçulmano do planeta, a Mongólia, a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do globo, uma ditadura lá que perdura até os dias de hoje, a América Central, América Andina, que quer dizer, cara, um bloco gigantesco, né, formado nessa Conferência de Bandung. Só que olha só, Conferência de Bandung foi o quê, né? É o nome como ficou conhecido historicamente o encontro ocorrido numa cidade da Indonésia, chamada Bandung, lá em 1955. Ela reuniu nada mais nada menos que 29 países asiáticos e africanos, né? Pelo menos mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas representadas pelos países que estiveram nessa conferência.
Foi uma conferência importante? Sim. Né? Mas o que ela queria? Olha, pessoal, o objetivo claro dessa organização aí, e aí é que surgiu o termo, a expressão terceiro mundo, porque ao primeiro mundo ficavam conectados os países capitalistas desenvolvidos. Ao segundo mundo, os países socialistas liderados pela União Soviética, em oposição ao primeiro, liderados pelos Estados Unidos. Mas tinha aqueles países que não queriam se aliar e alinhar a qualquer um desses blocos, né, desses grupos. Então, esses países ficaram conhecidos como o terceiro mundo. E depois dessa conferência aí, é que essa expressão, o terceiro mundo, ela pegou fama, tá? Então, ela foi uma reunião muito importante. Mas o que era o objetivo claro dela? Não, nós não queremos nos aliar nem aos países capitalistas desenvolvidos, sermos subservientes aos Estados Unidos da América, mas também não queremos nos alinhar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e sermos subservientes aos ditames de Moscou. Nós queremos uma independência, uma autonomia. Ah, beleza, parabéns. Mas, assim, uma coisa que tem que ficar clara na vida da gente é que tu não se define só pela negação, pela negatividade. Pessoal, isso serve para geografia, para história, para tudo, tá? E até para lógica, para raciocínio lógico. É como se eu fizesse uma pergunta assim para vocês. O que é uma nuvem? Fazendo uma analogia. Aí tu não sabe dizer o que é, não sabe me dizer o que é uma nuvem. Aí tu diz, eu estou olhando para uma nuvem agora, eu sei que a nuvem não é o céu. Eu sei que a nuvem não são as estrelas, nem a lua. Ou seja, tu não me diz quase nada. Quer dizer, nas definições, seja na política, em tudo, tu tem que sempre ser propositivo. Tuas ideias, tu pode até mudar depois, mas tu tem que ter proposta. E a conferência de Bandung tinha uma proposta que era ali, o que foi decidido. As reivindicações giravam em torno da manutenção da soberania nacional. Nós que vamos mandar nos nossos países, da promoção do fim de conflitos por meios pacíficos, beleza. E da cooperação entre nações. Ótimo. Concordo com tudo isso. Legal. Mas como que nós vamos fazer isso? Aí está o X da questão. Né? Quais foram os resultados? O reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações. Sim, claro. Quem é que hoje é louco de chegar e dizer que uma raça é superior à outra? Ninguém, né? Quer dizer, a não ser um perfeito idiota ou fanático, mas a grande maioria das pessoas nunca diz isso, né? Então, o reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes, poderosas ou pequenas, correto. Até aqui, beleza. Agora, olha só, não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país. É o respeito à autodeterminação dos povos. Pessoal, isso daqui é simplesmente, sinto dizer, a coisa que menos foi feita. E não se trata aqui simplesmente de Estados Unidos, com suas bases militares em outros países, ou da União Soviética e atual Rússia. Simplesmente isso não foi respeitado pelos próprios signatários, pelos próprios países que assinaram isso aí. E aí? Como é que se chama isso no dicionário? Começa com um H e termina com A. Hipocrisia. É a mesma coisa, cara. Aqui, esses tempos aí, não faz muitos anos, quase houve uma guerra entre Peru e Equador, por causa de uma região fronteiriça rica em petróleo. Não faz muito tempo, o governo bolivariano do Hugo Chávez e agora do Maduro ameaça invadir a República da Guiana por causa de uma região fronteiriça chamada Essequibo, rica em petróleo. Não faz muito tempo, a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos da América, ameaça atacar o Irã ameaça atacar Israel que está aqui, ocupou territórios palestinos, ocupou território da Síria. Não faz muito tempo o Iraque invadiu o Kuwait, aí os Estados Unidos, com vários outros países, atacaram o Iraque dentro do Kuwait, anos depois invadiram o Iraque. Entendeu? E a maioria dos países, não todos, evidentemente, mas a maioria deles simplesmente não cumpre o que assinou. Então, a Conferência de Bandung é aquele tipo de coisa na história que soa bonito, tem coisas, são ideais que a gente leva para a vida, só que a realidade ela não é cumprida
Eu não vou dizer que todos, tá? Que eu não gosto de generalizar, mas há vários casos aí que simplesmente desaprovam isso aí. Então é uma coisa que não foi para frente. Não foi para frente. Agora, tem organizações políticas que foram para frente, vamos ver outras. Mas ir para frente quer dizer ter resultado. Nem sempre esse resultado quer dizer bom. Tá? Essa daí, ó, OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Se tem uma organização política que deu certo, foi essa. E por uma coisa muito simples, muito simples, muito simples. Ela mexe com dinheiro e com um recurso econômico especial, petróleo. A OPEP, ela surgiu em 1960, tá? Ela, originalmente, ela teve um sentido de fazer uma retaliação a Israel por conta das guerras que Israel... A gente vai ver isso aí na próxima aula, então não vou entrar muito em Israel agora, porque senão daí vou desvirtuar completamente essa aula. Mas os países árabes ali, eles tinham uma reação, tinham um conflito com Israel. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Deixar bem claro para vocês. E aí eles se uniram. E como eles não tinham força política e militar para derrotar Israel, eles tinham uma força econômica muito grande, que era a concentração das maiores jazidas de petróleo do mundo. Na época, era 2/3 do petróleo do mundo. Hoje, não chega à metade, mas é nada mais, nada menos que 40% do petróleo do mundo. Tá? Então, quer dizer, para pensar, eles ainda têm um poder enorme. E, opa, pensei que estava entrando alguém. E o que eles fazem fundamentalmente, né? Esses países aqui. Que na época que compuseram, era a Arábia Saudita, Irã. Ó, Arábia Saudita e Irã são inimigos, tá? Inimigos assim de um querer ver o outro morto. Só que aí eles se unem. Por que eles se unem? Vocês vão entender por quê. Irã e Iraque são inimigos que tiveram 8 anos de guerra entre eles. Morreram milhões de pessoas. E aí se uniram. Iraque e Kuwait, inimigos que o Iraque invadiu o Kuwait. E aí eles estão unidos. E a Venezuela, lá longe, na América do Sul, por que unidos? Por causa das riquezas petrolíferas. O que eles fazem? Como a OPEP controla o preço do petróleo no mercado mundial? O que ela faz? Ela reduz a oferta. Tipo assim, ó, eu sou dono de um posto de gasolina, tá? Vou ficar vocês aí também. Vamos ficar se matando entre nós e cada um tentando vender a gasolina mais barato? Não. Pessoal, ó, final de semana tem churrasco na minha casa. Vamos lá conversar sobre isso? E a gente define um preço mínimo para todos nós. Isso se chama cartel. E o que esses países fizeram? Cartelizaram a produção de petróleo. Aí a produção de petróleo, em 1973, o preço do barril era algo em torno de 2,9 dólares o preço do barril. Barrilzinho, com 166 litros de petróleo. Tá? Aí sabe para quanto que foi naquela época? Para mais de 9 dólares. Aí pensa num país como o Brasil, que por dia consumia 600 mil barris de petróleo. Olha o custo que isso aí virou. E o Brasil não tinha hidrelétrica a rodo. Ele produzia energia basicamente dos derivados do petróleo. Percebeu como é que vários países no mundo se ferraram por causa disso? Mas eles estão no direito deles? Estão no direito deles. Eles estão no direito deles. O petróleo é deles. O erro é dos outros países que eram extremamente dependentes dele. Aí o Brasil começa a investir em hidrelétrica, começa a época da expansão das hidrelétricas no Brasil, vários países do mundo começam a procurar prospectar petróleo em outras regiões, petróleo é descoberto no Mar do Norte, né? Mas nisso aí, em 1979, eles já subiram o preço do barril para mais de 30 dólares. Percebeu? Era menos de 3, foi para 9, depois foi para mais de 30. Percebeu? Cara, deu grana, juntou inimigos, tá feita a organização. Essa organização continua atuante até hoje. E funciona. Ela tem menos poder relativo porque a Rússia se tornou uma grande produtora exportadora. Os Estados Unidos da América ele acabou desenvolvendo uma tecnologia nova, o fracking, que é o fraturamento. Ele fratura a rocha e ele extrai um óleo chamado xisto e transforma esse xisto em um óleo combustível. E o Brasil mesmo, ele passou a ser um país autossuficiente em petróleo. Olha, o Brasil é um caso diferente, tá? O Brasil ele é autossuficiente em petróleo,
mas ele não é autossuficiente no melhor petróleo para a produção de gasolina. É diferente. Então, o nosso petróleo, ele não é um petróleo mais favorável para a produção de gasolina. A gente exporta ele e compra outro petróleo melhor para a produção do combustível. Ah, mas daí a gente sai perdendo. A conta fecha. Mas fecha para a Petrobras, porque para a gente continua caro. Essa é uma outra história. Mais para frente a gente fala disso, tá? Mas percebeu que o que une os povos? Percebeu? Os povos não. Vamos falar direito. O que une os governos? Opa, são os ideais ou são os interesses? Eu não estou dizendo isso para vocês, para, tipo assim, tornar vocês céticos com relação ao futuro da humanidade. Não. Eu falei lá no início das nossas aulas, se lembra? Lá na primeira aula de geopolítica, qual era a filosofia que predominava na geopolítica? O realismo. Vai lá aqui, naqueles arquivos lá que vocês baixaram e dá uma olhada naquilo. O que é o realismo? Realismo não é nem ser otimista, nem ser pessimista. É entender da melhor forma a realidade para atuar nela. E daí, na medida do possível, alterá-la. Mas não adianta eu simplesmente sair por aí dizendo belos ideais. Eu consigo uns votinhos, me elejo vereador, depois, quem sabe, deputado, quem sabe um dia presidente, e continua tudo igual. Então, além dos ideais, sempre tentem analisar a viabilidade de se fazer reformas. Ou faço uma pergunta para um candidato: esse cara é legal. Pergunta que quebra as pernas da maioria dos candidatos. Beleza, senhor candidato, mas como o senhor pretende fazer isso? Aí ele dá uma resposta, beleza. Aí tu pega lá uma relação de dados, de quanto arrecada o teu município, de quanto que ele gasta, de quanto que vai custar para construir tantas escolas que ele está prometendo. Aí tu vai ver que a maioria começa a gaguejar. É assim. É assim que se cria uma cultura política que implica numa coisa melhor, entendeu? Tu tem que mostrar a realidade, sempre. Ruim ou bom, a verdade é sempre o caminho. Aqui, a produção de óleo, petróleo cru pelos países da OPEP, né? Então veja aqui que interessante, ó. Vários países diminuíram ou estabilizaram, ficaram na mesma produção petrolífera de 2010 para 2011, correto? Tem um país que aumentou mais significativamente, a Arábia Saudita, que é o maior produtor, exportador aqui. Mas por que ela aumentou a produção? Porque ela é o principal exportador mundial para os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o país que mais investe em segurança da Arábia Saudita. Sabia disso? E a Arábia Saudita, olha só, é o país que mais exporta recursos para a construção de mesquitas no mundo. O que são mesquitas? São as chamadas igrejas muçulmanas. Então, assim, ó, a realidade, ela é tanto muito diferente do que querem as pessoas lá ditas de esquerda, como ela é muito diferente das pessoas lá ditas de direita, né? Aquelas pessoas xenófobas que não aguentam muçulmano e tal. O maior financiador indireto das mesquitas no mundo acaba sendo os Estados Unidos, porque compra petróleo, principalmente da Arábia Saudita, que é a que mais financia a construção de mesquitas no mundo. Isso é um problema? Não. Se não é radical, se não é extremista, não é um problema. É uma religião, como outra, que tem seu direito a ter cultos, né? A questão toda é como vai ser feito isso, entendeu? Se vai promover a fé, simplesmente, ou vai promover outro tipo de atitude. O problema está aí. Mas uma coisa pode ter certeza, não são todas iguais. Assim como, por exemplo, tu tem indivíduos cristãos mais fanáticos, tu tem uma grande maioria moderada, né? Na Europa mesmo, eu vi uma vez um artigo da revista americana chamada Foreign Affairs, né? Assuntos estrangeiros, e eles diziam, os próprios americanos, Estados Unidos, diziam que 1% apenas dos muçulmanos na Europa tinham algum envolvimento com organizações ligadas ao fundamentalismo religioso. Ou seja, a grande maioria não, a grande maioria é pacífica. Só que a questão é a seguinte, né? Fica fácil culpar toda uma religião por causa dos seus fanáticos, de alguns fanáticos. A ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, né? Uma organização que visava integrar
grande parte do espaço territorial da América Latina, né? Com exceção de alguns países centro-americanos das Guianas, a maior parte, inclusive Cuba, dentro de uma organização com comércio, com mercado comum, né? Ela foi criada em 1980, 11 anos antes do Mercosul. Cara, e por que o Mercosul foi feito? Se dentro dessa LAD já incluía o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Por que não se manteve ela ao invés do Mercosul? Uma razão muito simples, ela não foi para frente. E por que ela não foi para frente? Porque os países têm que comercializar entre si para a organização ser fundada, ser efetivada. Né? Não adianta eu dizer assim, vamos fundar uma organização, a gente faz um tratado, assina lá, mas as tarifas de importação permanecem mais altas. E também porque o seguinte, o que o Peru produzia que o Brasil não produzia? Praticamente nada. O Brasil é um país muito mais amplo, extenso territorialmente, muito mais diversificado economicamente. Né? Então, se não tem uma integração, se o Brasil não precisa de um produto no Peru e vice-versa, o Peru precisa de um produto no Brasil, não há muito o que trocar. No caso do Brasil com a Argentina, havia uma necessidade mútua, porque o Brasil era um país mais industrializado e a Argentina com um país com alguns itens agrícolas mais desenvolvidos, como é o caso do trigo e da carne. Então havia uma integração possível aqui, né? Agora, por exemplo, o Brasil é um grande concorrente do México, principalmente a indústria automobilística, né? E o México, logo depois que teve o NAFTA, a integração com a América do Norte, deu tchauzinho para lá, não quis mais saber. E quis vender para quem tinha mais dinheiro, ou seja, os Estados Unidos e o Canadá. Então, mas e a integração latino-americana? Os caras são latino-americanos como nós. Cara, é isso aí que eu falei. Ideal não rende se tu não tem comércio. Tem que ter sustentação econômica. E isso não é uma coisa errada, se tu parar para pensar, que tu precisa dessa sustentação econômica para dar qualidade de vida para os seus povos. Tu precisa gerar emprego para eles. Tu precisa dar salário para essas pessoas. Então, ideais sem sustentação econômica, eles não vão para frente. E a LAD, ela não faleceu, ela continua. Tem sitezinho, vocês podem clicar lá, perguntas e respostas, mas não vê uma integração econômica muito forte. Outra coisa é que os governos precisam combater a corrupção interna e ter dinheiro de sobra para quê? Para investir em coisas como infraestrutura, como, por exemplo, ferrovias. É mais difícil eu enviar um produto do Brasil para o Equador do que do Brasil lá para a Dinamarca. Por quê? Porque aqui eu faço um transporte hidroviário, num mar mais calmo, aqui eu teria que passar pelo canal do Panamá e pagar uma taxa para chegar no Equador, ou passar pelas águas turbulentas aqui do extremo sul, né, da América do Sul, entendeu? E o Equador não é um país com poder aquisitivo muito grande para comprar os meus produtos. Então, prefiro exportar café, né, para outros países. E café mesmo, o Equador compra aqui da Colômbia, que é um rival brasileiro. Percebeu? Então, tem que ter motivação, tem que ter infraestrutura, como ferrovias, rodovias e portos, que tornam o transporte barato. Como o Brasil mal tem para suas próprias, internamente, tu imagina para conectar o Brasil a outros países. Né? Tinha uma ferrovia, nós vamos ter uma aula mais final, acho que do terceiro trimestre, sobre isso, muito interessante, de ligar o Brasil, a Bolívia e depois ao Peru e ao Oceano Pacífico, para transportar os produtos brasileiros para o Oceano Pacífico e depois para os países asiáticos, passando pelos países dos Andes aqui, o que também beneficiaria os países andinos e vice-versa. Os países andinos também poderiam enviar os produtos para o território brasileiro. Eu me lembro que na época que saiu a propaganda dessa ferrovia aí, o que eu ouvi de besteira, assim, cara, isso aí vai favorecer o transporte de cocaína da Bolívia para o Brasil. Cara, vamos raciocinar um pouquinho? Narcotraficante põe a cocaína na caminhonete, passa no alfândega e declara que ele está transportando. Vai tudo escondido, né? Então, quanto menos fiscalização, melhor para eles. Então, por acaso, tendo uma rodovia, acho que o cara vai passar com uma carga de produtos ilícitos aí na cara do guarda, sabe? É de uma ingenuidade muito grande. O Brasil tem uma gigantesca fronteira pouco vigiada
com esses países. O país que o Brasil tem mais fronteira é a Bolívia. Tu acha que o cara, para passar drogas lá, ele precisa de estrada? O cara tem avião, entendeu? Manda os mulas dele, que são os carregadores pobres lá, levar em tudo que é, de tudo que é jeito, às vezes até ingerindo o produto, ou de outras maneiras, ou botando no lombo de animais, sabe? Então não é uma ferrovia, uma rodovia que vai incrementar o tráfico de drogas. E se é para combater o tráfico de drogas, tem que ter fiscalização, né? Tem que ter guarda, tem que ter polícia federal e tal. Não é não tendo estrada que vai melhorar. Bom, aqui está realmente a organização que está naquele link do vídeo em espanhol que eu coloquei lá para vocês, né? E que dá para vocês configurarem as legendas ali, tá? Essa aqui é a Organização de Cooperação de Xangai, OCS. Se vocês botarem em português OCX, dificilmente vocês vão ver ela na internet, né? Porque o Xangai lá que predomina é inglês com SH. Então, se tu botar OCS ou SCO, vocês vão chegar nessa Organização de Cooperação de Xangai, que, na verdade, foi um encontro feito por vários países, né? Entre eles China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, são países aqui da Ásia Central, todos eles muçulmanos, e foi criado em 2001, com vários objetivos, mas o principal deles, o principal é isso aqui, ó, responsabilidade de segurança. Por que isso, hein? Essa é uma grande questão, tá? Só que para eu falar disso, vai uma boa parte da aula. Então, eu peço que vocês deem uma olhada naquele vídeo. Está em espanhol, tentem configurar para português. Depois, na próxima aula, eu termino esse assunto. Tem várias coisas. E quem quiser se arriscar em dar uma olhadinha nessas questões, essa aqui é sobre a Conferência de Bandung. Essa daqui é sobre a OPEP. Essa daqui é sobre a LAD. E depois uma questão que eu propus aqui sobre a OCS. Tá? Mas eu tenho que concluir esse assunto. Eu parei aqui. Eu retomo na aula que vem, então. Beleza? Deu meu tempo aqui. Falou? Tudo certo com vocês, então? Não esqueça de colocar o nome no chat, por favor. E para quem não fez a avaliação, tem uma recuperação no Moodle válida só até hoje, tá bom? Pessoal, por hoje foi isso. Um abraço para vocês.